Boa tarde! Ao vivo! É bem na transição, né? De 11 para meio-dia. Depende se você já tá almoçando, é boa tarde. Se você ainda não almoçou, bom dia. Exatamente. Olha lá, ele tá doidinho pra aparecer na live. Gente, a gente acabou de almoçar aqui, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. E eu estou comendo ainda, então assim, não se importe se eu comer e falar com vocês. Horário do almoço, né? Claro. E ainda aqui um suco de açaí com água de coco. Minha receita favorita de suco. Suco energético. Servidos. Galera, o tema da live de hoje é gerenciamento do seu tempo. Sabe por quê? A gente sempre ouve assim: ah, eu não preparei comida. Hoje eu tive que comer em algum lugar que eu estava passando. Ou, ah, eu não sei o que eu vou comer ainda essa semana. Eu costumo dizer que a sua semana começa no domingo. Sim. Por que começa no domingo? Porque é o dia que você tem que se planejar. E a partir do momento que você deixa para começar a semana na segunda ou na terça, já era, né, Loine? Já era. E aí vem aquela coisa, não fiz mercado. Às vezes você até tem o plano, você tem a vontade de executar, mas por ter deixado esse compromisso de lado, você fica com esse empecilho e acaba indo para desorganização, né? Então aí uma semana, 7 dias já começar o primeiro sem ter esse ponto para você seguir, acaba que com certeza vai impactar nos outros dias da semana e fica aquela sensação de, a fala é a síndrome da Jaque. Então, já que eu não fiz hoje, eu não vou fazer amanhã, ou já que eu não almocei, eu vou tentar compensar no meu jantar. E é aí onde a gente começa os grandes problemas, né, dentro da rotina alimentar e que no final você pode acabar resumindo a que não está dando certo para você, só que na verdade é o método de execução que está com falha. Exatamente. E quando a gente leva isso para a prática, pode ser que isso não aconteça de uma vez. Então, gerenciar o tempo, gente, não é uma tarefa fácil. Eu acho que é um dos maiores desafios para seguir e ter adesão ao plano alimentar. Porque talvez você tá vendo uma live ou vai no nutricionista, não, vou me empenhar. E assim, dá 2 semanas, aí você pega e faz. E aí você se perde nessa logística de gerenciar o seu tempo ao longo das suas metas. Esses dias eu fiz um history assim, perguntando: Matheus, você tem um hábito de colocar metas para você mesmo? Tem. A curto, médio ou longo prazo? A longo prazo. Sim. E como você vai lá e vê de novo se você alcançou? Refazendo a meta. Refazendo a meta. Isso. Tá. Você acha que a maioria das pessoas tem ou não tem o hábito de fazer metas? Não. Não, por quê? Agora você me pegou, hein? Ela me pegou. Por que não? Por que, mano? Porque o povo não tem. Tem, mas não consegue cumprir. Exato. Até faz meta, mas não consegue cumprir, porque não gerencia o quê? O tempo. O tempo. Acho que muitas vezes o X da questão é que às vezes a própria pessoa não conhece o próprio tempo. Então, Legal. assim, eu falo por mim também, dentro da rotina profissional, da vida pessoal, eu comecei a reconhecer o valor do meu tempo, da minha hora, depois que eu criei o hábito, também aí um poder de hábito, de simplesmente ter uma agenda. Ter um papel onde eu coloco os meus horários, quanto tempo eu levo para chegar e sair de tal lugar, quanto tempo eu dura minha consulta, dura meu treino, dura seja qual for outro compromisso, para então eu conhecer de fato o meu tempo, quanto tempo eu tenho, que dia que é mais corrido, que dia que não é, para aí começar, a gente fala, né, dar um passo para trás para pegar impulso, dar 2 para frente. Porque às vezes fica difícil você querer gerir o seu tempo se você não tem esse conhecimento. Quanto tempo você leva para ir no mercado, quanto tempo você fica no mercado, quanto tempo você leva para organizar as coisas, ou seja, dentro da sua rotina. E aí sim a gente consegue ter uma melhor organização para depois vir com os outros pontos, né? Então, estabelecer dentro da sua rotina, né? Qual dia você vai ao mercado, qual dia você vai retornar ao longo da semana. Então, na semana você vai comprar aqueles alimentos, né, aquela remessa maior. E depois você vai precisar repor isso. Né? Ah, não, vou pedir comida fora, vou comer aqui na Maria Fitness Food. Então você precisa planejar os seus horários. Olha lá, ela tá chamando. Pode vir, que é Pode vir. bom mesmo. Ó, estou comendo, gente. Você precisa planejar isso e colocar um compromisso com você mesmo. Porque se você não tirar aquele dia, aquele momento para você ir ao mercado, você não vai. E aí você prefere
ainda assim fala, não deu tempo, vou escolher outras coisas, e ainda fala que você não vai comprar ou gastar no mercado com comida saudável. Só que aí o seu iFood às vezes dá até maior. Exato. Então a gente ouve muito isso. E no final você tá sabotando você mesmo. Então a partir do momento que você para, como a Laurinha falou, não, eu preciso ver quanto tempo eu estou gastando. É que nem dinheiro, a gente vai lá, não quero ver quanto tá a minha conta de cartão de crédito e tenho que pagar e não tô vendo onde eu tô gastando. Isso é o maior erro, porque você precisa identificar e criar as suas próprias metas. Então, a sua semana começa no domingo, não é na segunda-feira. A sua refeição da segunda-feira tem que estar pronta no domingo. Exato. Então o mercado você já fez no próprio domingo. Quarta, quinta-feira, provavelmente... Caminhonete, gente. Tomara que esse microfone esteja top. Se tiver das dificuldade galáxias. de entender, pode... Ai, Olha, que lindo! Pode... top das galáxias. Incrível! Gente, eu até fogos nessa live. Sensacional. Bom, vamos lá. Matheus fez os fogos. Bom, e aí lá pra quarta, quinta-feira, você retorna para comprar fruta, verduras e legumes. E também repor aquilo que você precisa. Galera, se você já estabelecer isso, você já garante metade da sua rotina alimentar. E aí... preciso de lanches intermediários, preciso de uma caixinha. Obrigada, tio. Está bom. Tio Dinei. Vá em lugares que você tenha... Vou aqui na academia e pego uma caixinha, uma barra de proteína, na farmácia, no mercado. Então, tenha pontos estratégicos para quando você precisar contar com esses lugares de opções práticas. Muitas vezes você não observou o que tem perto da sua casa, perto do seu trabalho, se tem um lugar dentro da sua academia que fornece algum tipo de produto para você estar comprando também. Se você passa com acompanhamento nutricional, muitas vezes seu próprio nutricionista tem algum lugar para indicar e facilitar esse percurso para você. Então isso tudo faz diferença dentro da rotina. Então é conhecer esse geral para assim você conseguir identificar onde está o problema. Então, conseguir optar ou por fazer, pedir ou a sua própria marmita. A gente falou aqui agora dessa questão de trazer isso para o financeiro também, né? E se de fato você colocar isso na ponta do lápis, faz diferença. Então a gente tem ali aquele pensamento de que comer saudável é caro, mas pega para olhar a sua fatura no final do mês, quanto você gasta picado em pequenas coisas. Então um dia você comprou, seja uma marmita, no outro dia você pediu um delivery, no outro dia você comprou um salgado, e assim vai. A hora que você faz aquela conta também de forma organizada, você consegue reverter esse dinheiro fazendo uma bela compra de supermercado, né? E também conseguindo gerir para que as coisas não estraguem, para que não se percam, porque às vezes você até comprou, isso eu vejo muito no consultório, comprou o pacote de alface, deixou na geladeira, não higienizou, estragou. E aí, não consigo comer salada, é difícil na rotina. Mas é aquele ponto, às vezes, comprar. Se você já guardar higienizado, você já poupou seu tempo durante um dia corrido. Você vai ter a salada para você consumir. E isso, com certeza, vai diminuir as chances de que estrague dentro da sua geladeira. Laurinha, já me conhece, né? Você toma banho porque você quer? Escova o dente porque você quer? Não. Você toma banho porque você quer? A gente tá tão cansado. Aham. Nem que seja banho tcheco, mas você toma um banho, você escova o dente. Então é muito difícil você ficar sem pasta de dente, você percebe quando tá acabando. Shampoo, condicionador, sabonete, você percebe quando tá acabando. Então é aquela coisa de não esperar acabar, não deixa faltar. Percebeu que tem alguma coisa que você precisa ter dentro da sua rotina que tá acabando, repor antes de precisar passar necessidade. Vem comentar. Olha aqui. Vem aqui. Aparece. Não, ele tá doido pra aparecer. Vem aqui aparecer. Gente, esse é o Matheus, personal aqui da academia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia? Vem precisar de um personal. Mineiro que não aqui toma no Fitness. café. Mineiro que não toma café. Você acredita que todo mundo lembrou daquele vídeo? Do quê? Do rato e do Mentira. coelho? É. Não, eu falei, eu posto milhões de coisas de nutrição aqui. A galera só lembrou do que o rato come e o coelho come. Entendimento purinho.
conhecimento. Entretenimento purinho. Com salgado sabor que não. Pra quem tá assistindo, coloca aí nos comentários qual seria a sua maior dificuldade, né? Pensando aí em gerir seu tempo, se seria falta aí do conhecimento do que tem por perto. Pra quem tá almoçando, hoje levou uma marmita, acabou pedindo refeição em algum lugar. Deixa aí pra gente, a gente vai conversando junto. Aí você tá almoçando, né, Felipe? Ou vai entrar pra almoçar. E levou marmita, marmita organizada no domingo, com salada, café da manhã e lanche da tarde. Esse levou, não é nem uma marmita, gente, é uma bolsa, mas pelo menos vai tudo organizado. Você que preparou? Não, fica lá. Tá certo. Pessoal, vamos lá. Então já falamos sobre se organizar no domingo, preparar as suas refeições, não deixar para a última hora e realmente avaliar ao longo dessa semana o que não está dando certo. Porque senão chega no final de semana e não consegui fazer. Passa mais um mês, já entramos em agosto. E aí assim, mas quais são os seus resultados? A gente precisa quantificar isso. Você já fez uma avaliação corporal para ver como está o seu percentual de gordura? Como foi o seu progresso? Você tem mudado a sua planilha de treino? Então tudo isso entra em gerenciar o seu tempo. Por quê? Porque senão a gente tende a se acomodar. Nós ficamos nos mesmos resultados porque continuamos fazendo as mesmas coisas. E aí chega no final do ano, mas mais um ano eu não consegui, isso não é pra mim. Ter uma alimentação saudável é difícil demais. Não, é que na verdade a sua percepção sobre dor e prazer ela precisa ser mudada. Porque a partir do momento que você vê a alimentação como algo chato, algo doloroso, você não vai ver algo como prazeroso. E quando a gente fala de gerenciar o tempo e tanto a sua rotina alimentar, quer dizer que você vai abrir mão de pequenos prazeres momentâneos para viver algo melhor no futuro. Como tudo na vida, gente. A gente não alcança bom resultado fazendo tudo que a gente quer, mas sim tudo que a gente precisa. Aquela coisa de quero um resultado novo, mas não tô fazendo nada de novo para isso. Então, se você faz a mesma coisa, você vai ter aquela estagnação. Agora, se você se dispõe, tem sua proposta, tem o seu objetivo e você também se dispõe, além disso tudo, colocar novas ações no seu dia, novas responsabilidades, com certeza o seu resultado vai ser diferente. Agora, a gente fala muito sobre querer. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero emagrecer até o final do ano. O que eu faço? Eu não me organizo a alimentação, eu não treino, eu não tomo água, eu não durmo bem. Então, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar que eu quero isso se eu não tô fazendo nada que me leve até isso? Aí também já fica algo que não é só essa complicação de conseguir, mas é fato de não fazer. Você não está executando o que você quer. Então, a gente vai ter um caminho para trilhar dentro do objetivo que a gente quer chegar, da melhora que a gente quer ter. Muitas vezes não é só estética, mas essa questão, por exemplo, de conseguir tomar mais água. Você quer tomar mais água, mas você simplesmente não tem uma garrafinha, não sabe onde tem bebedor na sua empresa, não tem esse costume, né, de tomar um copo de água, ou acha difícil tomar água e também não quer melhorar. Então acaba que você coloca o próprio empecilho e depois se frustra por isso. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de gerir todas essas coisas, né, para conseguir de fato ter o resultado esperado. E a forma como você vê algo faz total diferença. Sim. Enquanto você tiver essa mentalidade que não vou conseguir ou é difícil demais pra mim, isso como tudo na vida, assim como você pensa, você vai alcançar. Então, galera, a gente precisa mudar a mentalidade. Primeiro ponto, você consegue sim ter a transformação que você precisa na sua vida. Só basta você querer ter pessoas que vão te conduzir da forma correta. Né? Não é ficar cortando carboidrato, não é ficar sem comer ou fazer jejum. Calma, para tudo existe uma estratégia específica. Existem muitos mitos da nutrição. Ainda existem muitos mitos da nutrição e por isso que a gente está aqui. E aqui a gente fala também, a internet ela é boa, mas ela pode ser muito ruim, porque é uma forma de propagar a informação, seja ela verdadeira ou não, de uma forma muito rápida e sem responsabilidade. Então pode ser que a gente até chega muito em consultório ainda tendo que explicar sobre essa questão, por exemplo, do carboidrato. E tá tudo bem, é uma dúvida que para quem não estudou a parte da nutrição, a gente tem que explicar sobre isso, até porque hoje qualquer um fala o que quer.
Então a gente tem como até função do nosso profissionalismo sanar esse tipo de dúvida, porque muitas vezes você tá tirando esse tipo de macronutriente e aí você fica indisposta, você não tem vontade de nada, começa a cair cabelo, seu desempenho vai lá embaixo, não consegue trabalhar, e aí você acha que tá fazendo uma coisa certa, mas na verdade não está, e acaba que vai impactando em todos os outros pontos da rotina. Em algum momento pode virar uma compulsão, né? A Adriana falou parabéns pela live. Obrigada, Adriana. A Carla. Tem que ter força de vontade e muita dedicação. E ela que tá falando isso, ela deixa legumes prontos na geladeira. É uma rotina, especificamente, que a gente não tem tanto habitual de ter no dia a dia. Então, ela trabalha à noite, mãe, dona de casa também. Então, deixa a comida preparada, faz o prato do almoço, da janta, dentro dos horários ali que ela precisa. Também de forma planejada e calculada. E assim como todos nós, né? Então, a gente tem ali um chocolate no meio do dia, tem ali essa metodologia de trazer o espelho ali pro filho também, enquanto está se alimentando, o hábito de comer na mesa. E é uma coisa que, por exemplo, dentro da rotina seria difícil, né? Ou então um ponto aí de dificuldade, caso não tivesse esse hábito, né, de deixar as coisas prontas. Então, por exemplo, chegou em casa por volta das 8, 8h30 da manhã, tem um filho para dar o almoço, para levar na escola, e aí se você já tem que se preocupar com isso por uma coisa que não está organizada, já pode ser um empecilho. E no caso não, então tem ali aquele tempo de deixar pronto. Eu falo, é a panelada do legume que salva qualquer refeição. Exato. E a gente consegue deixar organizado. Legal esse ponto, minimizar processos. Sim. Então, fazer preparações de uma panela só economiza muito tempo. Não queira ficar inventando receitas mirabolosas ao longo da sua semana. Vai com o básico. Então, tem um carboidrato, faça uma proteína, uma leguminosa, uma panela, por exemplo, de legumes, né, sortidos. Assim você já alcança aquilo que você precisa para a base da sua alimentação. Garante já o prático, né? Então, sem ficar inventando coisa demais. Eu enjoo. Gente, muda a forma de preparo, você já muda o sabor, o corte, invista em temperos naturais. Então, tudo isso vai ajudar você a gerenciar o seu tempo, deixar mais prático e você garantir sua alimentação mais saudável. O Juan entrou aí, eu tenho uma novidade para você. Ontem, eu corri. Isso é novidade? Gente, eu corri não sei quanto, mas eu já foi corri, com o começo. Respirei e corri de novo. A galera quer super me levar pra corrida, tinha que contar isso. Ao vivo e a cores. Rafa, é isso? Rafa. O que melhorar na dieta para aumentar o rendimento no ciclismo e no jiu-jitsu? Carboidrato. Planejamento de carboidrato. Pensando em rendimento, né? Isso. A proteína, a gente sempre precisa daquela quantidade indicada, né, pra você. Então, a proteína... Correu. Felipe. A sua proteína, você precisa ter uma recomendação individual. Então, a gente não muda muito. A parte de lipídios também. O que a gente vai modular são os carboidratos. E quando a gente pensa em rendimento de alta intensidade, como a bike, o ciclismo e como o jiu-jitsu, que é muito dependente do seu glicogênio muscular, a gente precisa pensar em carboidrato. Então, fracionar isso, que horas que é o seu treino, como estão as 24 horas anteriores ao seu treino, como está o seu pré-treino. Geralmente, o pré-treino ele tem 1 grama de carboidrato por quilo de peso, ou ainda mais. Quanto tempo de bike você está fazendo? Então, tem uma suplementação intra-treino. Como está o planejamento dos seus treinos ao longo da semana? Então, basicamente, é ajustar carboidrato e também, claro, né, vitaminas e minerais também para recuperação muscular. Corri, Felipe, você acredita? Comecei. Gente, não me deu dor na canela, mas me fez uma bolha no pé. Mas é normal. Dos males o menor. Mas é só contando experiências. Boa tarde, Mari, todos que entraram aí. Vou até refazer a pergunta para quem tá assistindo a gente almoçando. Pediu comida, levou marmita, como que tá sendo o almoço de vocês? Porque aqui também a gente já começa a ver como começou a semana, né? Fala assim, quem às vezes começa a semana com um delivery, a gente precisa conversar. Muitas vezes a gente tem boas opções de delivery, com certeza, mas a gente também tem as opções aí que, pensando na rotina, financeiro, praticidade e rápido, normalmente vem as opções das junk foods, né? Então, os fast foods da vida, as partes de comidas de fritura. Então, a gente também tem que ter atenção para isso. Felipe deu risada aqui, parabéns. Olha, eu comecei, vamos ver. Natanael, boa tarde, Natan. E a todos aí que estão entrando. Então, vamos lá.
para você fazer refeições práticas. Galera, agiliza, sabe? Nada de ficar viajando na cozinha, faz coisas práticas e gostosas. Sabe, o que dá pra deixar gostosa a comida? Dá pra pôr um queijinho, um ketchup, uma mostarda. O que mais, Laurinha? Tempero seco, dependendo do modo de preparo, por exemplo, eu acho mais saboroso usufruir, né, do utensílio da air fryer também, além de praticidade, dá um gosto diferente para você mudar o sabor da sua comida. Tem como você colocar legumes no meio da sua alimentação. Então, por exemplo, fazer um dia o arroz branco, sobrou aquele arroz branco, coloca uma cenoura ralada, um brócolis picado, na hora de aquecer ele também vai dar um diferencial naquele sabor. Então a gente vai conseguindo colocar mais coisas dentro da rotina de forma simples também, porque a gente entende que a rotina semanal hoje, ela é corrida. A gente tem uma janela de trabalho que exige bastante, por isso essa questão de gerir o tempo é tão importante. Então, às vezes deixar aquela refeição um pouco mais elaborada, um pouco mais diferente, ali pro final de semana, exato, que você tem um tempo melhor para fazer. Ou terceiriza, né? Sai para comer, mas coloca para você funções e ações que você vai conseguir cumprir. Não adianta querer colocar assim uma refeição diferente por dia, porque aí você vai se desgastar para fazer, muitas vezes talvez se frustrar e não vai conseguir desempenhar o que você gostaria. Então, o básico bem feito, essa frase, ela serve faz sentido. Tudo. Então, é o básico bem feito e feito todos os dias, para que você tenha essa adesão na rotina e seja fácil. Então, a gente tem hoje arroz e feijão. Arroz e feijão, para quem gosta. E ali a gente vai brincando. Você não precisa ter 3 tipos de legumes no prato, mas tendo um legume, já tá fazendo a diferença ali naquele prato. Principalmente na sua saciedade, nessa parte de colocar ali vitaminas e minerais na sua refeição. Então, é para colocar o mais fácil possível para que você consiga primeiro executar. Depois a gente vai aprimorando conforme as dificuldades. E aumentando a variedade. Uma dúvida muito frequente é: qual que é a combinação, Nutri, de legumes que a gente precisa ter? É que nem a Laurinha falou, vai trabalhando com 3 ao longo da semana ou 2, comece assim, intercale. Tem muitas pessoas que falam, mas o Nutri não vem falar para eu comer legumes porque eu não gosto. Aí pergunta para a pessoa gosta de 3. Opa, então já comece por esses, entendeu? E aí você pode fazer de diversas formas. Faz um dia um brócolis, outro dia uma cenoura, outro dia uma beterraba, depois faz um brócolis com cenoura. Você já mudou com poucos ao longo da sua semana inteira. Então, tem como você facilitar tudo isso. E a gente se norteia muito pelas cores. Sim. Né? Então, a variedade de cores indica uma variedade de nutrientes. É claro que você vai comer só brócolis, só couve, só verde. Então, vá diversificando as cores também, que já é de uma forma bem fácil de nós entendermos essa variedade nutricional. Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Cauê, o assunto de hoje é gerenciamento de tempo para o seu planejamento alimentar. O Felipe e o Natanael, né? Vindo aqui prestigiar marmita para a semana toda. E facilita muito, gente. Facilita muito a adesão. Inclusive, tanto para comer o tanto que você precisa, também às vezes para não comer menos, né? Porque é muito fácil a gente ficar sem comer também. Com certeza, principalmente acho que nesse período noturno, né? Então às vezes chegou... professor Fábio. Excelente bate-papo. Boa tarde. E aí a gente vem aí com o período noturno, muitas vezes já chegou cansado de serviço, ou tem que fazer alguma outra tarefa. Pensar em começar a cozinhar, às vezes já vai te deixar desmotivado. Então esse fato de você ter ali aquela refeição pronta, seja em potes separados para você montar no prato da forma que você precisa, ou já deixar a própria marmita pronta, isso vai facilitar muito. Então a gente tem que ter ali, falou, essas 2 horinhas ali de um domingo, de um sábado, que você consegue filtrar para isso, vai te economizar tempo durante a semana, você vai descansar melhor, você pode ter essa liberdade de tomar às vezes um banho mais demorado, dormir com uma qualidade melhor. Então a gente fica... Opa, você falou uma palavra legal, quer dizer que o gerenciamento de tempo traz liberdade. Traz mais tempo. Mais tempo. Liberdade de tempo. Galera, isso é tão sério, porque a gente vive falando, eu não tenho tempo. E aí você deixa de cuidar da sua saúde por não ter tempo? Opa, então quer dizer que essa live aqui tá virando uma chave aí pra você, que quanto mais você programar a sua alimentação, você está cuidando da sua saúde, você está priorizando a sua saúde,
a sua rotina alimentar e no final das contas você vai ter mais tempo. Sai com um saldo positivo de tempo e um saldo aí de menos estresse, gente. Hoje eu acho Menos que a gente ansiedade. tem muito estresse com qualquer coisa, seja no trabalho, seja esse fato de não ter esse hábito em automático e ter que gastar tempo para isso, acaba que você fica mais estressado, mais ansioso. Eu já tive comentários de que o paciente às vezes fica ansioso em pensar o que vai ter que fazer para comer, por conta da rotina corrida. Então, se você consegue já organizar isso antes, olha o peso que você tira das costas ali dentro do seu dia a dia, que pode ser que um dia você teve um problema ou outro no trabalho, na família, ou seja, onde for, e pelo menos ali você consegue ter esse conforto de já ter tudo organizado. E aí você falou algo bem legal também, Laurinha, que foi assim, ó. Quando eu me planejo e já sei o que comer, eu gasto menos tempo. Isso é verdade. Então quer dizer que se a gente não se planejar, no final das contas a gente vai ficar pensando no que fazer, a gente cansa mais energia mental, nossa ansiedade. Então isso tudo só vai ser resolvido com esforço sim, galera, não tem como. Se organizar não é fácil, viu? Se planejar antes vai requerer de você algo, mas é gratificante que no final das contas é liberdade. Deixa eu só ler alguns comentários aqui, tá? A Carla, gosto muito de montar meu prato, começo pela salada, legumes, proteína e por último carboidrato. Excelente. Orgulho, né? Orgulho da Nutri. Orgulho. Cauê, excelente. Seja bem-vindo, Cauê, professor Fábio. Criar uma live dessa na hora do almoço é justamente para deixar a gente com mais fome, né? Para incentivar a comer bem melhor. Acabei de comer, professor Fábio, acabei de comer uma crepioca recheada de frango com tomate, que é ricota, queijo e um suco de açaí com água de coco. Aqui da Mari Fitness Food. Menina, se possível, fale sobre o congelamento das marmitas. Esse congelamento perde valor nutricional? Quanto tempo pode ficar congelado? Bom, vamos lá. Pensando nessa questão para quem vai congelar a alimentação, são alguns pontos específicos que a gente tem que pensar para conseguir ter a melhor qualidade pensando na hora de descongelar. Então, o primeiro que eu gosto sempre de instruir é não colocar, por exemplo, muitos legumes que vão cozidos na mesma marmita. E também tomar o cuidado de montar a sua marmita e esperar ela esfriar. Então, deixa ali sobre a bancada semi-tampada, deixa ela esfriar, tampa e aí você consegue congelar para você conseguir descongelar, né, na hora que você for consumir. O que eu gosto também de prestar atenção é não deixar principalmente as leguminosas congeladas tempo demais. Então a gente coloca ali pelo menos uma validade a cada um mês para você conseguir estar refazendo também, para não perder a qualidade dos nutrientes e dos alimentos que estão ali, né? Quais são as leguminosas, Laurinha? Aqui as leguminosas a gente na rotina, né? Então a gente vai entrar com a parte do feijão, grão de bico para quem gosta, ervilha para quem gosta também. Então essas a gente consegue ter uma atenção melhor, até por conta de na hora de descongelar, além dela poder perder nesse valor nutricional, ela não vai estar na mesma consistência assim saborosa para você consumir. Então o prazo aí pelo menos de um mês ainda muito para você conseguir manter esse tipo de refeição congelada. Então 30 dias o prazo e o valor nutricional ele permanece, tá? Então o congelamento ele é capaz de preservar sim os nutrientes. E aí quando a gente fala de cozinhar legumes, se você cozinhar no vapor, você preserva ainda mais, porque quando a gente cozinha em água, parte desses nutrientes vão ser perdidos ali na água. E aí é isso, evitar para que ela sempre fique numa consistência legal, não colocar muitos cozidos para não sair água, né, Laurinha? Ficar algo bem bacana e é possível sim, de uma forma muito prática. A maioria das pessoas gosta, né, dessa prática de congelamento. A gente super consegue fazer isso, né, na rotina alimentar para gerenciar o tempo e o planejamento alimentar. E aí o descongelamento é feito direto no micro-ondas. Tá? Dependendo do que, o descongelamento também é muito importante para evitar a contaminação. Sim. Vamos lá, Felipe, sobra um tempinho para treinar um pouco mais. Né? Economiza tempo e treina mais. Para quem gosta de treinar mais, dorme mais, dá pra conseguir organizar. E aí fica feliz com os resultados, né? Acho que é o mais importante. Felipe é corredor. Ah lá, já tem mais um pro time. Mais um pra me convencer. Pra conseguir aqui estimular. Fabiana,
Deixar as marmitas prontas é maravilhoso, dá para programar o nosso dia. Com certeza. Aqui também um outro exemplo de rotina onde fica fora o dia inteiro. Então, chegar em casa, já vai direto para treinar e voltar. Conseguir ter a sua alimentação pronta ainda te faz jantar mais cedo. Que é um ponto também hoje que a gente vê muito essa questão de colocar uma refeição muito volumosa, muito próximo do horário de dormir. Então, aquela coisa de, vou comer e deitar. Acaba que você pode potencializar um risco de refluxo, uma má digestão, deixar o seu sono de uma qualidade pior, porque enquanto você vai estar querendo descansar a mente, o seu corpo vai estar preocupado em digerir aquela refeição. Então, a gente conseguir deixar pronto ainda facilita para que você jante cedo, consiga ter um tempo de descanso melhor, né? Sem se preocupar com isso depois. E ter horário, né? Porque geralmente o jantar, vou chegar em casa, vou fazer atividade. E aí, quanto mais você não tem esse horário de jantar ou da sua última refeição, você vai ficando na deriva, né? E aí, quanto mais tarde você come, mais tarde você dorme. Então, ter horários das refeições são muito importantes para quê? Para gerenciar o seu tempo e gerenciar o seu planejamento alimentar. Hoje até volta com a que a gente começou a live, né? Ter agenda. A gente veio de uma época onde era muito comum se ter agenda. Hoje se perdeu, a gente tem muito mais facilidade pelo celular. Então que seja no seu bloco de notas, em uma agenda no seu Excel, ou até mesmo algo que você planeje, pelo menos as principais ações que você tem que fazer naquele dia e com essas informações. Tempo de deslocamento, tempo de duração, a prioridade que aquela ação está no seu dia. Então vamos supor, você precisa ir ao mercado e, por exemplo, passar para buscar uma encomenda. Se você precisar escolher uma dessas ações nesse dia, você precisa ter consciência de qual vai ser aquela sua prioridade e de fato se comprometer a fazer. Porque caso você não faça, fica mais uma ação, um compromisso para o seu próximo dia, que com certeza pode ter mais outros compromissos. Então a gente tem que ter essa seleção de ações de prioridade e conseguir organizar o tempo para que elas sejam cumpridas, né? Acaba que se a gente deixa levar, faz duas vezes. Então é aquela coisa, faz mal feito, tem que refazer. Então se você vai e compra, você precisa fazer a compra do mês. Você foi e comprou menos da metade. Muito provavelmente naquela mesma semana você vai precisar gastar tempo de novo para ir no mercado. Então fazer de uma vez e bem feito, né? E aí, quando você não faz uma lista dos seus alimentos e os grupos dos alimentos, o que você tem que fazer? Voltar. Porque esqueceu. Porque esqueceu e perdeu tempo. Então, fazer uma lista é muito importante. Conhecer os grupos dos alimentos também. Então, você sempre vai saber que na sua geladeira, no seu armário, vai ter que ter fonte de carboidrato. Quais são os carboidratos? Depende de quais a pessoa gosta, né? Um Mas pão, vamos pensando uma aqui para cada refeição. Então, a gente pode começar o dia pensando pão, tapioca, frutas. Para quem gosta também ali, tem a praticidade ainda do Rapidez. A gente veio para as grandes refeições, almoço e jantar. Então a gente tem o arroz, a gente tem a batata, macarrão. A gente tem também a própria parte dos legumes para a gente complementar. Então a gente precisa ter essa consciência, né, para conseguir dominar. Às vezes, por exemplo, não deu tempo de pegar um tipo de alimento, ou não achou, estava corrido, conseguiu pegar outro. Substituição dos grupos dos alimentos a partir do momento que você conhece quais são eles. Isso. E aí eles não vão faltar na sua despensa. Por quê? Você já vai para o mercado habituado em comprar e não faltar. E aí você vai conseguir gerenciar o seu tempo, o seu planejamento alimentar. Proteína, sempre, galera, a gente precisa de proteínas em todas as refeições. Então vamos lá, refeições intermediárias, café da manhã. Quais são as opções? Para quem gosta de ovos, leites derivados, de iogurte, o próprio whey, queijo. Então a gente consegue manter essas refeições intermediárias com essas opções. Agora a gente vem para as refeições principais. Para quem come, então as opções de carne. As leguminosas entram também ali com uma quantidade um pouco menor, mas também a gente consegue encaixar. Então a gente tem que ter os ovos, né, para quem gosta aí, seja de galinha, de codorna, que a gente consegue encaixar também. E aí a gente tem a praticidade ainda, né? Por exemplo, legumes congelados. Então tem muita gente que tem dúvida se eles são saudáveis. São bons, E sim, ali o professor até comentou sobre essa questão do congelar a refeição. O congelamento dos legumes congelados, eles são pré-cozidos e aí eles passam por esse congelamento para manter a qualidade nutricional, para facilitar na nossa rotina. Então sim, são boas opções, até mesmo as carnes congeladas,
Os enlatados agora a gente teve essa mudança, né, essa praticidade na melhora dos enlatados, que praticamente, não vou por 80%, mas pelo menos 70% vem com só água e sal. Então você consegue só dar aquela lavadinha. Milho, grão de bico. Isso, até mesmo os enlatados pensando no atum, na sardinha, que também são opções que a gente consegue encaixar. E até tem umas caixinhas agora, né? Que já vem um frango desfiado, um feijão. Esse tem mais sódio, tá, gente? Mas, às vezes, pensando e aí em algo bem prático, é possível utilizar também. Alguém falou alguma coisa? Ah, o Renezinho. Nutris, uma dica de pós-treino com boa quantidade de proteína e baixa caloria. Whey. Whey com fruta. Whey com fruta. Bom, líquido, né? Se for refeição sólida, a gente não precisa pensar só em baixa caloria, tá, gente? A gente pode pensar numa refeição completa. Não precisa só ser baixa caloria. Seja ali, então, seu almoço ou seu jantar, ou então mesmo um lanche natural, ou um wrap com frango, carne, ou queijo. Ainda nos líquidos a gente pode pensar na vitamina. Sim. Nutri, fazer a substituição de 2 a 3 refeições sólidas com as proteínas líquidas. Ocorre a perca de massa muscular? Não, é o que a gente estava falando aqui. Então, o seu planejamento alimentar, quantas refeições tem? Sólidas, né? 2, 3, café da manhã, almoço e jantar? Então, excelentes. E aí, quais são as outras intermediárias? Então, meio da manhã e 2 no meio da tarde, talvez? Então, a gente pode pensar em opções práticas para você, com garantindo a proteína. E aí, a gente pode pensar, estou na rua, tenho maltodestrina, ou ainda a própria vitamina, estou em casa, consigo bater com frutas e ter mais nutrientes. Então, pelo contrário, não vai perder massa muscular, porque a gente precisa sim, estou na fase de secar, né, por exemplo, te respondendo, de diminuir a quantidade de ingestão calórica. Então, tem um déficit calórico. Porém, a ingestão de proteína tem que ser a mesma, aquilo que você precisa para o seu peso corporal. E aí o que vai estar diminuindo os carboidratos, mas isso pode, mesmo assim, tendo um déficit energético, tendo o seu planejamento alimentar com baixo carboidrato fracionado ao longo do seu dia. Então pode sim fazer de 2 a 3 refeições sólidas, né? Sólidas com proteínas líquidas. Ou seja, dá para manter de 2 a 3 líquidas e 2 a 3 sólidas, mantendo ao longo do dia de 5 a 6 refeições. Tem gente que consegue mais. Eu hoje em dia não consigo mais, não. Eu não consigo também mais, não tem tempo para isso. 3 bem feitas ainda são o carro-chefe. Bom, respondi. É isso, né, Laurinha? Se mais alguém tiver alguma dúvida, aproveita para mandar agora. Se surgiu, né, durante aqui a nossa conversa. Eu tava lendo algo no livro Hábitos Atômicos. Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Tava falando o seguinte: a diferença entre ter um dizer que nós podemos ter o movimento de assistir uma live, de procurar informação, seguir as nutris, esse é um movimento, tá? Mas é diferente quando eu faço uma ação. Executo, né? Executo. Sabe o que é melhor de tudo dessa live? É você chegar na sua casa ou na sua próxima refeição e fazer uma refeição saudável. É você colocar em prática. Então, muita gente quer o melhor plano alimentar, a gente procura a melhor dieta, o melhor nutri, o melhor... Galera, coloque em prática. É isso, o mais importante. Entre participar do movimento e agir, haja. É isso, essa é a nossa intenção. Todo o conhecimento que a gente traz aqui para vocês é para levar vocês para ação mesmo. É para que pelo menos na hora que a gente desligue a live, você tenha 1 a 2 ações para você conseguir colocar em prática. Então, do que a gente falou aqui, seja você conhecer que mercado tem perto da sua casa, seja você... Vou fazer a janta hoje e vou deixar o almoço pronto para amanhã. Então significa que você conseguiu filtrar o conhecimento que a gente conseguiu passar aqui e colocar dentro da sua rotina. Então é para isso também que a gente vem aqui conversar, pega essas dúvidas que a gente tem muito em consultório para conseguir propagar esse tipo de informação para que seja algo bom dentro da sua rotina. Então a gente até conversa aí que você pode, igual a me falou, ter os melhores acompanhamentos. Só que quem vai ter que ter a excelência para colocar em prática é você. Senão você vai rodar de profissionais acreditando que é ali onde está o problema, quando na verdade você não se conheceu ali o suficiente para identificar onde estão essas falhas, né? Exatamente. Você pode fazer dieta por mim? Não posso. Não? Eu não posso fazer dieta por você, Laurinha? Não pode. Ô, Mari, você pode fazer dieta por mim? Não. Eu não posso fazer por você também. Então... Você tem como malhar por mim? Não tem como malhar por você por também. você. Eu faço dieta e você malha por mim.
Gente, não tem como. Tudo isso é individual, só depende da gente. Mas é claro que o conhecimento, né, a informação de qualidade leva a gente por caminhos mais seguros. O professor Fábio falou, exatamente. É muito triste quando a gente só vai prestar atenção na nossa alimentação por causa de alguma doença. Ponto importante. A gente vê muito sobre isso. Você prefere cuidar da sua saúde agora, né? Ou depois gastar tempo cuidando da sua doença? Exatamente. Então, isso é melhor você investir tempo agora, gerenciar o seu tempo agora, ou perder tempo lá na frente, né? Exato. E é realidade, né? Eu vejo que muitos profissionais querem passar a mão na cabeça, né? Falam, não, você pode comer de tudo. Em partes, tá? Existe sim uma flexibilidade alimentar, mas a verdade tem que ser dita, né? E se a gente continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, agora pode não aparecer alguma doença, mas lá na frente, algo que eu falo muito, gente, não se conforme pelo fato, o envelhecimento traz o diabetes tipo 2. Espera lá. É aceitável todo mundo tomar metformina por conta da idade. Não, então a resistência à insulina, isso de forma crônica ao longo prazo, ela pode ser sim revertida. Então, para que isso não chegue lá na frente e fique com diabetes tipo 2 ao longo da idade, você pode hoje cuidar da sua saúde, né, se exercitar, ter um estilo de vida ativo e saudável através da sua alimentação, para que você chegue nessa melhor idade realmente saudável, indo ao mercado, levantando caixa, né, e claro, tomando o menos de remédio possível. Pressão alta e diabetes são dois fatores, doenças crônicas desenvolvidas ao longo da vida que nós podemos evitar. E reverter, né? E reverter. Dependendo do caso. Até ponto que a gente conversou, para ter essa flexibilidade alimentar, você precisa ter uma rotina alimentar. Então, saber sair e saber voltar. Então, a gente fala muito hoje sobre ter essas, por exemplo, refeição livre, conseguir lidar melhor com esses tipos de refeições. Mas quando ela faz parte da sua rotina, então, você quer comer algo diferente. Mas esse diferente está todo dia ali na sua rotina. Não é diferente, então, mas... não é exceção. Então, você precisa controlar a sua alimentação, pensando em saúde em primeiro lugar, para que depois você consiga flexibilizar esses prazeres e conseguir depois retomar para sua rotina normalmente. Então, novamente, não adianta querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não funciona e vai causar uma frustração muito grande. Nem aqui, nem nunca, né? Pessoal, é isso. Essa foi a nossa live de hoje. Espero que tenha sido, assim, de forma muito prática para vocês. A gente fez até aqui na cafeteria, né? Depois de almoçar também. Almoçando junto, realmente compartilhando o nosso momento de almoço com vocês. E Laurinha, obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço o convite. E, gente, vocês estão gostando dos nossos conteúdos? A gente vai deixar esse salvo, então caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram mais algum outro tipo de conteúdo, coloca no comentário dessa publicação também. E se amanhã ou até hoje à noite vocês conseguirem ter colocado algo em prática por conta dessa live, deixa lá pra gente saber também, que aí a gente consegue ter essa troca, né, de entender que o que a gente quer transmitir tá sendo absorvido. Exatamente. A gente faz isso por vocês, né? Então, realmente, a nossa dedicação, o nosso tempo, é claro que a gente vê o Instagram como nosso cartão de visita, mas na real é muito além. Né? A gente traz a nutrição realmente porque a gente sabe como isso pode transformar vidas. Então é muito mais do que só dinheiro, né, Laurinha? A respeito do trabalho. É uma satisfação muito grande. Falarem um dia que é fácil, não é fácil. Nem para nós que temos o conhecimento é fácil. Então exige sim dedicação, exige comprometimento, exige você ter o algo maior. O meu algo maior hoje eu vejo pela saúde mesmo dos meus pais, dos meus avós, é conseguir chegar na longevidade de vida, porque muitas vezes tem gente que não chega. Então chegar com saúde. Então chegar conseguindo ser independente, viajar, sair, ir no mercado, conseguir ter essa disponibilidade de vida. Senão a gente acaba sobrevivendo, que é diferente de viver. Exato. Então, além de estética, isso tem que ser muito bem definido. Né? Então, assim, você quer envelhecer e gastar com o quê? Com remédio? Ou você quer gastar, de fato, com experiência, viagem, né? Exato. Então, isso a gente tem que pensar. Comendo coisas boas, sim, mas com equilíbrio. Pessoal, é isso. Obrigada pela presença de todos vocês. Deixamos aqui um abraço das Nutris. Beijo, boa semana. Obrigada, Mari, profissionais excelentes.
aqui na cafeteria Mari Fitness Food. Peçam a crepioca de frango. E suco de açaí com água de coco. Galera, Carne moída também. tem de carne moída. Tem de shimeji, pra quem não come carne. Panquecas. Eu sonhei com a panqueca, você acredita? Você sonhou? Tá precisando Molho de comer. tomate natural. Molho de tomate, farinha integral com aveia. Essa é a minha próxima refeição, gente. Planejada aqui, eu já tô planejando. Beijo, gente. Até a Até próxima. mais, boa semana.